Então, lembrando, primeira série sendo gravados, tudo o que você disser será registrado para a posteridade, para os próximos que virão, ok? Então, cuidado com os dizeres, cuidado com os palavreados. Tendo alguma dúvida, pode ligar o microfone, pode participar, pode mandar pergunta pelo chat aí, sem medo de ser feliz, tá? Porque ninguém tem medo de ser feliz. Ai, ai, daquela pessoa que tem medo disso, não é? Então, lembrando, então, que a gente estava começando a encerrar. Eu adoro essa frase, essa expressão. Começando a terminar. Né? A gente começou a falar da equação de Clapeyron. Né? Está lá no volume 4, no capítulo 8, na página 48 e 49. A teoria está na 48 e 49 é exercício, que é esse que a gente vai resolver aqui agora. Quando a gente estava falando da equação de Clapeyron, explicando ela, tá? A gente estava levando em consideração agora a quantidade de matéria. Como a quantidade de matéria ela é capaz de influenciar no comportamento do gás, no comportamento, na pressão do gás, do volume do gás e até na temperatura do gás. Professor, mas eu achava que a temperatura a gente só controla mexendo no fogo, né, na fonte de calor, aumenta. Não, 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 não. Não, não, não. Vou dar um exemplo de que a gente esqueceu de comentar durante essas aulas, mas ela é bem real. Pessoas, tá lá o gás sendo colocado dentro do botijão, beleza? Está sendo colocado lá dentro do botijão. O que acontece mesmo com o gás do botijão? Depois que você aumenta a quantidade dele? O botijão não varia volume, não é isso? O que acontece com aquele gás que fica dentro do botijão? É isso que a gente usa para fazer comida? Condensação. Ótimo, Murilo. Obrigado. Ele condensa. Opa. O que é a condensação mesmo? Isso é quando a substância que se encontra na fase gasosa, ela se converte para a fase líquida. Naturalmente, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço um gás passar para o estado líquido? A gente faz o que? Naturalmente, a gente diminui a temperatura do sistema. Né? O gás, então, com a diminuição da temperatura, isso, resfria. Ele vai diminuindo sua agitação, vai diminuindo sua movimentação e as partículas se aproximam, correto? Isso aqui é uma forma natural. Agora, existem outras formas que não são naturais. Por exemplo, no caso lá do botijão, você está colocando um monte de matéria ali dentro, sendo que o volume ele não varia. Então o espaço é fixo para uma grande quantidade de matéria. E aí você vai colocando essa matéria, vai colocando essa matéria, vai colocando essa matéria, as partículas vão ficando cada vez mais próximos. Falar ali da pressão é a mesma coisa. Ali no caso você vai aumentar a quantidade de matéria, mas você também poderia fazer um aumento da pressão. Né? O aumento da pressão ele pode também ser entendido como uma diminuição do volume. Isso aqui já são processos não naturais. Isso aqui é muito difícil de acontecer na natureza. Porque, por exemplo, aumentar a pressão desse jeito aqui, naturalmente só se for abaixo da coluna d'água do oceano. Então tem que ser uma pressão muito alta. E naturalmente diminuir o volume é mais complicado. Mas lá no botijão, quando você aumenta a quantidade de matéria, você aumenta a pressão ou diminui o volume, você pode fazer a condensação do gás. E aí você condensa. E aí, por consequência, você vai observar uma diminuição da temperatura. Porque, poxa, quando eu passo o gás para o líquido, a agitação diminui. Se você botar a mão no botijão de gás depois que acabar a aula, você vai sentir ele geladinho. Ah, mas é por causa do metal? Não necessariamente. É porque a substância que está ali dentro
ela está em baixa temperatura. Ah, é verdade, eu já senti isso. Você também já deve ter sentido isso em alguns desodorantes, aerosóis, em alguns recipientes que têm uma pressão interna ali. E aí você pode perceber que ele costuma ser mais refrigerado. E é exatamente por causa disso, porque houve uma forçação de barra para mudança de estado e por consequência a temperatura interna cai. Agora, quando ele volta para a condição natural, meu filho, aí volta tudo ao normal. Quase um transformer líquido virando um transformer gasoso. Não é isso? Aí vira o. Gostaram do efeito, né? Nossa, Reginaldo, efeitos especiais associados. Então é isso. Né? Como é que é mesmo? Isso. Tá certo. Oxi, escreve direito, menina. Certo com S. Certo. Ok? É mais ou menos isso que acontece. Oxi, perfeito. Tá certo? Então a gente acompanha aqui a equação de Clapeyron e a gente observa como a quantidade de matéria interfere. E aí nós dissemos que a quantidade de matéria, junto com o volume, com a temperatura e com a pressão, são fatores que vão interferir nos estados, no comportamento do gás. Os estados que a gente estudou anteriormente, as transformações isotérmicas, isovolumétricas, isobáricas, a gente já considerava que a quantidade de matéria era constante naqueles casos. Agora, se você muda a quantidade de matéria, ele vai interferir. Por isso que a quantidade de matéria não aparece na equação geral dos gases, certo? Ela não aparece aqui. Não tem informação de número de mols, não tem informação de massa. Essa quantidade de matéria não aparece porque a gente considera que essa quantidade é constante. A gente só vê os fatores físicos ali que vão interferir nessa condição. E aí nós falamos que pela condição de igualdade dessa equação, nós podemos definir essa, vamos dizer assim, esse sistema matemático aqui, ele é uma constante por causa da igualdade. Então, o termo que se encontra à esquerda, ele tem que ser igual ao termo que se encontra à direita, independente dos valores. Então, para eu manter essa igualdade, eu posso falar que, vamos dizer assim, essa disposição, pressão vezes volume dividido pela temperatura, isto é uma constante. E essa constante ela está relacionada também à quantidade de matéria. Ela não varia. Na transformação dos gases, eu posso mexer na pressão, eu posso mexer no volume, posso mexer na temperatura. E aí, quando uma coisa não é constante, ela é variável. Mas o produto P vezes V dividido pelo T, ele é uma constante. Tá certo? Nós já provamos isso, fizemos as contas e chegamos a essas conclusões. O que a equação de Clapeyron diz para nós? Ele bota para a gente qual é a relação que o número de mols tem com essas características todas. Correto? E isso é uma coisa que a gente acabou de falar. Ó. Pressão vezes volume é igual a nRT. Olha, número de mols e temperatura eles estão multiplicando. Vocês se lembram que quando a gente falou que o número de mols, quando duas variáveis elas se aparecem na expressão uma multiplicando a outra, elas indicam que elas são inversamente proporcionais. E a gente acabou de falar isso. Quanto mais matéria você colocar ali dentro, você vai aproximando as partículas. Ela sai dessa condição ideal. Ela vai diminuir a agitação, vou formar interações, a temperatura diminui. Ah, é verdade. Agora, observa aqui, ó. Se eu observar essa situação aqui, quanto à pressão e com volume, o número de mols e a pressão, elas são diretamente proporcionais. Pois se eu aumentar a quantidade de matéria, mais pressão eu exerço na parede do recipiente onde está esse gás. A mesma coisa acontece com volume. Número de mols e volume eles são também diretamente proporcionais, não é? Eu aumento o número de... Lembra do balãozinho do Itimalia, não é? Se eu começar a soprar, o balão aumenta o volume dele.
Nesse caso, o volume é variável, não é isso? E aí ele aumenta proporcional à quantidade de matéria. Ah, efeito especial, show! Não é isso? Então a gente tem essa equação aqui, que é a equação de Clapeyron, que a gente mencionou e comentou na última aula que ela vai ser utilizada quando? Quando eu citar a quantidade de matéria, né? Quando aparecer no problema informação sobre quantidade de matéria, quando aparecer no problema, né? Ou quando não ocorrer variação de pressão, volume ou temperatura. Se ela for, o que acontece se eu aumentar a temperatura? Ou o que acontece se eu mexer na pressão? A gente está considerando, aqui nesse caso, a equação geral dos gases, tá certo? Aqui o termo ideal ou perfeito, que é uma situação idealizada, não é isso? É porque a gente desconsidera as forças atrativas, que, por exemplo, fariam com que essa substância mudasse para o estado líquido. Aí aparece um Rzinho aqui que foi dito que é a constante universal dos gases. Não precisamos indicar como ela foi descoberta, mas ela está aí, correto? E aí vai depender do valor de pressão, da unidade de pressão que aparecer no problema para a gente. E aí a gente consulta esses valores para substituir, beleza? Alguma pergunta? E aí nós fizemos dois problemas ontem, né? O problema de número 2 e o problema de número 3. Eu não vou fazer nenhum dos dois agora, ou os outros, eu quero lembrar com vocês uma questão, uma situação. Vocês se lembram o que significa CNTP? Acho que a gente falou na semana passada sobre CNTP. Vocês se lembram o que significa? Não, né? O C aqui é de condição, o N é de normal, o T é de temperatura e o P é de pressão. Então isso aqui é uma condição que ele chama de condição normal, uma condição padronizada, que é para facilitar o estudo da gente. Nessa condição padronizada aí, a temperatura ela tem um valor de 0 graus Celsius para qualquer gás. E a pressão é a pressão nível do mar, que vale 1 atm. Eita, ônibus! Mal educado, atrapalhando a aula dos meninos aqui. Depois eles não aprendem química por causa do Transcol. Deixa ele. Então a gente considera que a temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Se a pressão for 1 atm, automaticamente o R, que é a constante dos gases, tem que ser 0,082. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas situações você vai ouvir falar de uma coisa do volume na CNTP. É para facilitar o estudo, né? Para a gente descobrir o volume na CNTP, a gente padroniza que o número de mols vale 1. E aí esse volume que a gente calcula é chamado de volume molar. Agora diz para mim, vamos aqui. PV igual a nRT. Qual é o valor da pressão mesmo? 1. Qual o valor do volume? A gente vai descobrir. Número de mols também vale 1. O R vale 0,082 e a temperatura vale 0 graus Celsius, igual a 273 Kelvin. Show! Gostando de ver, rapaziada. Não pode ser 0 não, Gustavo. Se a gente botar 0 ali, o volume é 0.
Aí deu PAN, tela azul, bugou. Aí não funciona. Alguém pode fazer essa conta aí para nós? Quanto dá 0,082 vezes 273? 22,386 litros. Maravilha. Então aqui foi padronizado, tá? O volume ele é aproximadamente 22,4 litros. Então a gente pode fazer os cálculos direto. Em algumas situações eles vão falar assim: quando um gás se encontra na CNTP, opa, um gás na CNTP, você pode falar que 1 mol desse gás ocupa um volume de 22,4 litros. De qual gás? Qualquer um, tá? Qualquer gás na CNTP vai ocupar esse volume, essa condição ali, tá certo? Temperatura é padrão, desculpa, é constante e a pressão é constante. E aí, se eu usar 2 mol, você dobra o volume. Se você usar meio mol, você cai o volume pela metade. E a gente até comentou já que o número de mols e o volume eles são diretamente proporcionais. Aí você faz uma regra de 3 direto. Maravilha? Vamos resolver esta questão agora? Alguém gostaria de resolvê-la? O R, Gustavo, o R foi definido como uma constante chamada constante universal dos gases. Tá? Ela está relacionada diretamente com a propriedade do estado gasoso mesmo. Aquele valor ele é um valor fixo que ele é utilizado para que aquela igualdade seja uma verdade. Se eu não tivesse aquele sinal de igualdade, a gente teria os valores proporcionais. Apenas, né? Eu não tenho como fazer a operação. Tá bom? Alguém gostaria de fazer esse problema comigo? Valendo um pastel com caldo de cana. Patrocinado pelo caldo de cana, que delícia! Você vai lá com. Que delícia! Sem problema. Gente, ó, aqui ele está falando do gás metano. Sem problema, pode ser. O gás metano é o CH4, correto? É considerado o segundo maior contribuinte para o aquecimento da Terra, logo depois do gás carbônico, do dióxido de carbono, CO2. Estima-se que 70% das emissões desse gás se originam através de atividades humanas. Ele quer saber qual é o volume ocupado por 48 gramas de gás metano na CNTP. Ó, CNTP, condição normal. Temperatura vale 0 graus Celsius, pressão vale 1 atm. Se é atm, o R vale 0,082. Aí ele me deu a massa, que são 48 gramas de CH4. Maravilha. Teve alguma variação? Não, né? Então, se não teve variação, a gente não vai usar aquela que envolve pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, né? Vezes volume final, temperatura final. A gente vai usar a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Eu vou resolver pelo PV igual a nRT e depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso direto, tá bom? A gente quer descobrir o volume, né? Então fica V igual a N
RT dividido por P. P eu tenho, T eu tenho, falta o N. E o N a gente descobre pela massa. 48 gramas de CH4. Aí a gente tem que calcular a massa molar do CH4. Ou seja, o mol de CH4 tem qual massa? Tem que olhar lá na tabela periódica. Ó, vou ajudar vocês. Carbono vale 12U e o hidrogênio vale 1U. Quanto daria então a massa do CH4? Opa, não. São 4 hidrogênios. Isto, 16, no caso 16 gramas por mol. Quantos mols eu teria em 48 gramas de metano? Aumentou quantas vezes, gente? Três vezes, não é isso? Então são 3 mols de metano. Agora a gente substitui ali e começa a fazer a conta. Ó. V é igual a 3 vezes 0,082 vezes 273 Kelvin dividido por 1, que é a pressão. Diz para mim quanto dá essa conta. Sessenta e sete vírgula 158 litros. Show. Agora, se a gente lembrar da informação que eu mostrei, que eu expliquei para vocês no problema anterior, cadê o problema anterior? Cadê? Que quando eu tenho um gás na CNTP, eu posso fazer isso aqui direto. Ó. 1 mol vale 22,4 litros. Agora, olha aqui. A gente calculou e descobriu que tem 3 mols, não é isso? Então, se 1 mol de um gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros, qual seria o volume para 3 mols de gás? Faz aí. 22,4 vezes 3. Sessenta e 67,2 litros. Olha só o valor. É o valor aproximado. Então a gente pode fazer direto. Nossa, que mágica, professor, que você faz. Sim, eu faço mágica. Reginaldo, radialista, cantor, humorista e mágico. Vou abrir um show. Vou entrar num circo. Parabéns, Nicolas. Você ganhou um caldo de cana e um pastel. Que delícia! Que gostoso! É isto? Perguntas? Alguma? Ou outra ainda querendo pegar metade? Presta atenção, rapaz. Eu, hein? Garanta o seu combo pedindo. Ele já se encontra nos melhores aplicativos de delivery. Procura lá e vê se não tem um que delícia. Todo lugar tem um que delícia. Nem que seja sorvete, né? Compartilhar não pode não, tio. Não pode compartilhar não. Você esqueceu que a gente tá em época que a gente não pode compartilhar comida? Aí foi triste, né? Como diz o povo hoje em dia, ele que lute, né? Ele que garanta dele. Ele que garanta o kit. Passa um álcool que tá suave. Eita, Lelê. Não é assim não, rapaz. Não é assim que a banda toca, não. Bora aqui. Depois taca fogo pra dar uma esquentadinha só, né?
que às vezes vem frio, né? E aí, quem vai fazer comigo? Este. Se não é o Nicolas e não é o Gustavo, quem vai fazer? O resto tá comendo, né? Tá vendo lá o S1. Tá vendo lá o bom dia, Rafa. Bom dia, Felipe. É muito triste isso. Só tem esses dois na aula, gente? Lembre-se que vocês têm ponto de participação, tá? Vou me vingar. Vou me vingar. Cadê? Cadê esses alunos? Ó, que se for pra ficar por um ponto, vai ficar por um ponto, hein? 16 gramas na regra de 3, Gustavo? Aqui, eu vou mostrar agora. Peraí. Aqui, ó. É porque um mol de CH4 tem 16 gramas de massa. Um carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Então, 12 mais 4, 16. Captou? Não, eu passei os valores para vocês aqui em cima, ó. Onde eu tô marcando aí, ó. Botando o carbono com o cabelo do Goku. Não, eu peguei o 12 e o 1 da tabela. Aí eu somei para achar a massa molar da substância. Continuo perguntando onde estão os alunos e só dois me respondem. É isso mesmo? Então tá. Vamos lá, Gustavo. Vou dar falta para todo mundo. E vou dar. Vou falar que esses meninos não vão precisar fazer prova, não, tá? Olha aqui, ó. Eu vou contar até 5. E eu quero um desculpa, tio. 1, 2, 3, 4. Eu não tô carente, não, Rutiel. Eu tô dando aula. Eu não tô dando aula para dois alunos, né? 4,5. 4,75. Ainda tem pouca gente. Saiu tanto aluno assim, é sério? Não, nós somos 29 alunos, só 10 me responderam? Deixa comigo, depois deixa. Vou levar, ó. Vou até escrever menor. Deixa pra lá. Ah lá, o outro até saiu, ficou triste. Ai, ai, tá doido. Olha só, o trióxido de enxofre tá aqui, ó, é só 3, tá? Ele é um gás produzido pela queima de combustível fóssil. Por exemplo, combustível fóssil, primeira série preguiçosa. Ai, me dá um exemplo de um combustível fóssil. Não digite petróleo. Primeira série, vocês estão no sal. Lembrando que tudo está sendo dito é apenas num tom irônico, tá bom? Eu quero participação. Vocês estão com fome? Me dá um exemplo aí de um combustível fóssil, vai. Vocês que têm que cobrar os colegas. Vocês falam o tempo todo gasolina, outro. Etanol não. Etanol não é fóssil. Porque só foi na onda, se deu mal, né? Outro combustível fóssil.
Aquele do caminhão e do ônibus, vai. Diesel. Outro. Vou dar uma dica, hein? Tem, aí, ó. Qual é o nome do gás que tá aí na tela de vocês? Gente, tá escrito carvão aí na tela de vocês? Metano, isso, metano. Professor, carvão! Desde que seja o carvão natural. Ele tem origem fóssil. O carvão que a gente usa na churrasqueira, ele não é de origem fóssil, tá certo? Não, eu perguntei exemplo de combustível fóssil. E aí a queima de combustível fóssil é porque esses combustíveis têm resíduo de enxofre. E a queima produz SO3, que é um gás complicadíssimo porque ele tem o problema da chuva ácida, né? E ele produz uma solução corrosiva, porque ele produz ácido sulfúrico na atmosfera. A chuva tem uma solução de H2SO4. E aí pode causar uma série de problemas aí no ambiente onde esse ácido vai cair. Credo, professor, e quando tem chuva eu vou lá fora para abrir a boca, para tomar água e tomar banho. Quer dizer que eu vou dissolver, eu vou ser corroído? Vai, vai. Fica dentro de casa na hora da chuva, tá bom? Ah, amor de Deus, quer dizer, criar onda nessas horas? Dá certo, não? Eita. Pronto. Aí nós temos aqui, ele quer saber a temperatura de uma amostra gasosa que contém 160 gramas de trióxido de enxofre em um volume de 40 litros a pressão de 1,2 atm. Então, se pegar na pele, Gustavo, o normal de uma pessoa é que quando chove, ele busque abrigo, né? Ou ele esteja protegido. A concentração desse ácido ele não é muito grande, vamos dizer assim, para ter um efeito muito maléfico. Mas em grande quantidade e em recorrência, a chuva ácida ela é percebida no ambiente. Então você vê florestas perdendo folhagem, fica só o tronco, o solo perde a vegetação. Essa acidez ela pode cair, por exemplo, num lençol freático, ela pode contaminar rios e lagos, ela pode causar corrosão em veículos, em construções, em uma série de coisas. Para beber, não, tudo que é líquido dá para beber. Né? Dependendo do que for, você vai beber uma única vez na vida. Correto? Então, eles querem que você descubra qual é a temperatura de uma amostra de um gás SO3, cuja massa é igual a 160 gramas, que ocupa um volume de 40 litros e a pressão de 1,2 atm. De novo, não tem variação ali, né? Nem de temperatura, nem de volume, nem de pressão. Então a gente aplica a equação de Clapeyron, a equação de Clapeyron. nRT. Aqui eu preciso usar o número de mols, tá? Existe um artifício, mas eu não gosto de ficar ensinando artifício, não. Vamos calcular o número de mols. Então, 1 mol de SO3 tem qual massa? Aí você tem que olhar lá que o oxigênio vale 16 gramas por mol na tabela periódica e o enxofre 32 gramas por mol. Calcula aí para mim qual será a massa do SO3. 80? Redondo. É isso mesmo? Sucesso. Então eu tenho 80 gramas. 160 gramas de SO3, então eu tenho que ter 2 mols. Fechou? Maravilha. Então vamos lá. Eu quero descobrir a temperatura, né? Quando eu fiz faculdade, os tios da faculdade ensinavam pra gente que o ideal era botar o T logo em evidência, para a gente fazer as substituições bonitinhas. Então ficaria assim, ó. T
é igual a P vezes V dividido por N vezes R. E aí a gente substitui. Ó, pressão vale 1,2, volume vale 40, N vale 2, e a constante aqui, como a pressão é em ATM, a constante vale 0,082. 0,082. Aí, calcule a temperatura. Duzentos e 92,68. Vamos arredondar isso aqui. Faz menos 273 aí. Não. 92 menos 73 vai dar um número maior, não? 292,68 menos 273. Nossa senhora, piorou. 19,68? Isso. 19,68 graus Celsius. Porque aqui era em Kelvin. É o que eu tô falando, né, tio? Aí vocês, hein? E fome. E fome, hein? Então,